Quem não almoçou aí? Quem não almoçou? Ah, a maioria almoçou, né? Tá bom. Tem que pegar a fila cedo lá, né? Senão não... Ou então trazer a marmitinha, né? Hã? É, aí tá certo. Esse aqui é o estudante, né? Pessoal, então vamos lá, nosso segundo dia. Vou fazer uma rápida revisão aqui. E aí também, depois da revisão, vou abrir rapidamente aí para 5 minutinhos para dúvidas, tá certo? E hoje começa também às 6h15 na sala 236, né? As aulas lá de exercício e vai mostrar todo o malabarismo computacional. Não percam, hein? Se tiver na dúvida, vão lá e assistam. Se não gostar, não assistam mais. Mas vão hoje para dar chance para os meninos aí. Bom, então, o nosso problema motivador é calcular a estrutura 3D de moléculas, em particular de proteínas. E a gente falou que vai usar como ferramenta matemática a geometria de distâncias, que é o que a gente já começou a falar, e a álgebra geométrica ou álgebra de Clifford, que vamos talvez começar a falar um pouquinho hoje, tá? Tá dando para eu escutar bem nessa altura? O pessoal aí atrás? Tá? Beleza. Ontem acho que eu falei um pouquinho mais alto e a garganta reclamou um pouco. Bom, então nós definimos precisamente qual é o nosso problema, o DGP, o problema de geometria de distâncias, que essencialmente é um problema inverso, né? Porque quando eu tenho um problema direto, se eu dou as coordenadas cartesianas de vários pontos, calcular as distâncias entre todos os pares é trivial. Então o nosso problema é um problema inverso. Eu só tenho distâncias, na verdade algumas distâncias, e eu quero calcular quais são os pontos correspondentes a essas distâncias. É o nosso problema. E algumas distâncias a gente viu que vem lá de um experimento super sofisticado chamado ressonância magnética nuclear. Então daqui é de novo o nosso problema, né? Nós vimos também que nós estamos representando a instância, um exemplo do problema como um grafo, e o que a gente quer é como é que a gente associa cada vértice do grafo a um ponto no R3, de tal maneira a satisfazer as distâncias dadas. Bom, aqui vocês já podem falar alguma dúvida, tá? Eu estou fazendo essa revisão, vocês podem me interromper, não entendi tal detalhe, ok? Só levantar o braço e eu dou uma paradinha rápida. Bom, alguns fatos teóricos aqui sobre o problema. A gente comentou também que, classicamente, o problema é representado como um problema de otimização. O que a gente vai fazer aqui é explorar, como já vimos na aula passada, explorar o grafo que representa o problema, né? E aí nós começamos a tentar falar um pouquinho como é que funciona o método Branch and Prune, que a gente falou um pouquinho na aula passada. A ideia é ir posicionando átomo a átomo, né? E a gente viu, bom, isso aqui é uma representação de uma proteína aqui apenas com três pedaços, né? Na aula passada eu não falei. Cada pedaço desse, ó, que se repete, é chamada de aminoácido, né? É uma molécula menor. Todas as proteínas de qualquer sistema vivo é formado por uma combinação de 20 tipos de aminoácidos. Então, repare, tem uma riqueza combinatória aí muito grande, que de certa forma pode explicar toda a diversidade da vida, né? E o que diferencia um aminoácido de outro é um grupo de átomos associado nesse carbono. Por isso que esse carbono tem o nome C-alfa. É aqui que uma coleção de átomos, de 1 a 10, dessa ordem de grandeza, diferencia um aminoácido de outro. Bom, esses detalhes estão no nosso livro-texto aí. E a gente tentou resolver o problema, passo a passo, utilizando esse subproblema geométrico, né? A gente interpretou geometricamente esse problema aqui como uma interseção de 4 esferas, e a gente viu que se os centros dessas 4 esferas não estiverem no mesmo plano, eu tenho uma solução única. Nós começamos a fazer isso, ó, primeiro fixando esses 4 primeiros pontos, porque nós temos todas as distâncias, e usando esse artifício geométrico, a gente consegue determinar a posição desse hidrogênio. Aí passamos um candidato ao próximo átomo, esse átomo de carbono, a gente viu que aqui eu tenho apenas 3 distâncias conectando o carbono a outros pontos anteriores, né? Que é esse carbono conectado com esse. Lembrando, como eu tenho esse ângulo plano, eu também tenho a distância entre esse carbono e o hidrogênio, e a distância entre o carbono e esse nitrogênio, porque eu conheço esse ângulo aqui. De novo, isso aqui é apenas uma representação, o ângulo não é 180 graus, certo? Tudo bem? E a gente viu também que, bom, se eu tiver sempre as 3 esferas, o problema está resolvido, porque eu vou montando cada átomo, resolvendo apenas essa interseção de esferas, que algebricamente é resolver
um sistema linear 3x3, a x igual a b, né? Tem solução única, o problema fica de fácil solução. A dificuldade é que, na verdade, eu não tenho essa situação sempre, né? E aí o que a gente começou a investigar matematicamente tudo bem, eu não tenho as 4 esferas, mas se eu tiver as 3 esferas, a gente viu também na aula passada que com as 3 esferas eu vou ter 2 pontos, né? Se eu tiver sempre essa situação, átomo a átomo, se eu tiver as 3 esferas, uma coisa interessante que sai é a finitude do espaço de busca, né? Eu vou ter 2 candidatos em cada iteração, aí depois dobra para 4, 8, etc. O espaço de busca pode ser muito grande, mas é finito. Já é se a gente souber explorar isso de maneira inteligente, já é uma vantagem. E, bom, aí aqui o nosso teorema, né? Agora representado matematicamente. Bom, se eu tenho... Então aqui, ó, nós já estamos investigando uma propriedade do grafo, antes de resolver o problema. Então eu tenho um grafo que representa o meu problema, né, de estrutura molecular, e a pergunta, antes de atacar o problema existe uma ordem nos vértices desse grafo satisfazendo essas hipóteses, está certo? Aqui a descrição matemática do que nós já discutimos, é que os 3 primeiros átomos você tem que fixar, para fixar um sistema de coordenadas, e a hipótese principal é essa, né, que geometricamente é você ter a interseção das 3 esferas. Nós falamos também que eu vou exigir que a desigualdade triangular seja satisfeita de maneira estrita, porque se eu tiver os 3 centros associados às 3 esferas, se eles estiverem na mesma linha, é como se eu tivesse só 2 esferas. A interseção vai dar um círculo, né? E aí, como resultado, o espaço de busca é finito, representa o espaço de busca como uma árvore binária, como nós já vimos, e aí aparece intuitivamente, naturalmente, um método para explorar essa árvore de busca, certo? Foi onde nós paramos, né? Paramos aqui exatamente nesse ponto. E aí, nós definimos formalmente uma nova classe de problema, na verdade, uma subclasse do problema mais geral, que a gente batizou de DMDGP, que é o nosso problema geral, juntamente com a ordem dada lá para os vértices do grafo, certo? Tudo bem até aí? Dúvidas? Vamos lá. Agora vamos começar a novidade, a aula de hoje. Dúvidas? Vamos lá. Não sei se você ia abordar isso, não. Eu lembro na aula passada você falou quando foi analisar o oxigênio. Isso. Que ele tinha infinitas soluções. Isso. Você ainda vai abordar? Perfeito, perfeito. Ótima dúvida que eu vou falar hoje sobre isso aí. Eu fiquei devendo na aula passada como é que a gente define essa ordem. O que eu apresentei foi o resultado teórico, que é o que a gente faz quando a gente tenta modelar um problema matematicamente. Se eu tenho essas hipóteses satisfeitas, eu tenho esse resultado. Aí você tenta explorar o problema e ver se você consegue, explorando os detalhes característicos do problema, se você consegue satisfazer aquelas hipóteses, porque matematicamente você já demonstrou boas propriedades. Está ligado à sua pergunta, é o que a gente vai falar hoje, tá? Eu tenho que ter essa ordem para poder ter essas propriedades, certo? A outra dúvida foi aqui. Repare, isso aí foi importante. O que a gente fala, pode ser boa pergunta. Pessoal, nós estamos aprendendo, tá? Na verdade, quando a gente discute essas coisas, como é que a pesquisa avança? É se você tira o filtro. Tirar o filtro significa que você não se preocupar se você vai perguntar uma besteira. Pode ser um pedaço de uma besteira, pode ser uma besteira completa, mas, em geral, tudo que a gente pensa pode salvar alguma coisa. Essa besteira pode induzir uma pergunta não besta e assim a gente vai. Então, uma coisa importante, eu acho que para tornar até o minicurso mais agradável, não se preocupe em falar besteira, tá certo? Acho que quando vocês perguntam, não grava. Só eu que não posso falar besteira porque está gravado aqui, certo? Vamos lá. Eu vi que um livro fala sobre álgebra geométrica. Isso. Tem uma diferença entre álgebra geométrica e geometria algébrica? Totalmente diferente. Foi uma boa pergunta, eu ia falar depois. O que a gente vai falar aqui, um pouquinho, é a álgebra geométrica ou álgebra de Clifford, que não tem nada a ver, bom, é possível fazer uma conexão, mas é uma área da matemática muito diferente da geometria algébrica, que eu acho que é bem mais complicada. A álgebra geométrica é mais fácil, como a gente vai ver aqui. E eu vou tentar defender isso. Tá bom? Então, são duas coisas bem diferentes. Dá para não confundir. Mais perguntas? Diga. Essa de várias soluções tem alguma coisa a ver com precisão? Tem. Na verdade, não existe uma...
É verdade, eu vou tentar, quem perguntar, eu vou tentar reproduzir. A pergunta que foi feita agora é sobre essas várias soluções aqui, nesse caso, 4 soluções, está relacionadas aos isômeros. De certa forma, acho que ao longo talvez hoje ainda, eu vou falar um pouquinho mais, mas tem relação, tá bom? Tem relação. Você é químico? Tá bom. Bom, quem não é matemático, levanta o braço, por favor. Quem não é matemático? A minoria, você é o quê? Químico, engenharia, qual engenharia? Elétrica? Quem não é mais matemático aí? Qual? Física. Mais alguém que não é matemático? Engenharia civil. Tudo bem, a maioria é matemática, quem não é da matemática é das ciências exatas, né? Eu também esqueci de perguntar na aula passada, o pré-requisito que a gente está assumindo é pelo menos geometria analítica. Alguém não fez geometria analítica? Beleza, isso é o mínimo necessário, né? Aí, claro, quem fez mais coisas vai conseguir fazer mais conexões. Por exemplo, quem já fez álgebra linear, o cálculo numérico, cálculo 2, ajuda a compreender mais. Mas dá para seguir, como a gente prometeu no curso, e quem já deu uma folheada, é verdade, né? Apenas com geometria analítica e esforço e desejo de aprender, dá para seguir o curso, certo? Mais alguma dúvida? Só mais uma? Vamos. Quando você mapeia a molécula, igual uma proteína, Isso. variando o pH, ela varia a formação. Isso. Aí, então, vocês consideram alguma opção também para mapear ela? Ok. Nós estamos considerando o problema estático. O problema estático significa a proteína é dada numa posição 3D, que a gente não conhece, e a gente quer conhecer usando essas informações de distâncias. Bom, isso é uma situação ideal, porque, na verdade, no mundo real, dentro da célula, né, ou dentro do organismo vivo, a proteína, dependendo da temperatura, do pH e de vários outros fatores, ela pode alterar a sua estrutura. Não estamos considerando isso. O que a gente está considerando é que a estrutura dela está numa situação ideal, da maneira como ela funciona, e o que a gente quer é descobrir essa estrutura. É claro que, à medida que esse problema a gente vai avançando, se a gente quer considerar aí, se o pH mudar, se a temperatura mudar, aí é um outro problema. Mas, nesse caso, não estamos considerando esses efeitos, tá certo? Que é uma simplificação razoável. Estou considerando que a proteína está na estrutura que ela funciona. Ok? Vamos lá. Parei nesse ponto aí, né? Essa figura é muito interessante pelo seguinte, que ela dá muita informação. A primeira coisa, a maneira como essa árvore está montada, ela representa o que o método, o Branch and Prune, fez. Na verdade, isso aqui é um retrato do que o método fez. Tá? A principal hipótese que define o nosso problema, o DMDGP, que geometricamente é a existência das 3 esferas, ela é a principal responsável pela representação do espaço de busca como árvore binária. É o branch. Tá? O fato de eu ter sempre as 3 esferas vai me dar sempre 2 pontos, é o que explica esse formato. Certo? E quando eu tenho distâncias extras, geometricamente, é quando eu tenho a partir de 4 esferas, ou 5 ou mais, isso significa que eu posso fazer uma poda na minha árvore. E geometricamente significa, como eu falei, eu tenho 4 esferas ou mais. Nesse caso, eu posso ter ou interseção vazia, da interseção das 3 esferas iniciais, que dá 2 pontos, com a 4ª esfera, ou eu posso ter apenas um ponto. É o que acontece nesse caso aqui. Ó. Aqui eu estou fixando essa possibilidade para o átomo 7, e eu teria, como eu tenho sempre as 3 esferas, eu teria 2 pontos. Né? Aqui apareceu apenas um. Por quê? Porque eu tenho uma 4ª esfera, que é uma distância extra. E se vocês olharem aqui, ó, na lista de distâncias extras, eu tenho o ponto 8 conectado com o ponto 4. Por hipótese, eu tenho 8 conectado com 7, com 6 e com 5, que me dá as 3 esferas. Mas aqui eu tenho uma distância extra, não é isso? E aí significa que apenas uma das 2 possibilidades, nesse caso aqui para o ponto 8, é satisfeita. E a mesma coisa acontece até o final. Se eu cheguei até o final da árvore, significa que eu encontrei uma solução do problema. Eu achei um mínimo global daquela função que representa todas as equações. Diga. Ou um ponto, isso. Bom, a pergunta aqui é sobre a interseção das 4 esferas. Repare que eu estou admitindo
que se eu tenho as 4 esferas, os 3 pontos, os 3 centros das esferas não fazem parte do mesmo plano, que é o que aconteceria o que você falou. Com essa hipótese, que os centros das 4 esferas não estão no mesmo plano, ou dá vazio ou dá 1. Tá? No livro tem essa explicação. De novo, todos os detalhes, que é claro que na aula não dá para falar tudo, né? No livro acho que está razoavelmente bem explicado. Tá bom? E de novo, o que não der para responder aqui, vão anotando, tem aula de exercício, né, de dúvidas. Então, aí eu também comentei na aula passada, eu apresento uma solução. Digamos que você está trabalhando num ambiente multidisciplinar, um ambiente ideal, você tem o químico, você apresentou a solução, uma estrutura 3D, para uma dada proteína. Para o químico, ele falou, não gostei, porque eu tenho outras informações, por exemplo, aí pode entrar informações sobre o pH, ou tem outras informações químicas que dizem que a estrutura não obedece a essas informações extras. O que eu posso fazer? Bom, eu posso continuar a minha busca, né? Posso continuar a minha busca. E nesse caso aqui, ó, exatamente o que o método fez. Bom, se você não está satisfeito com essa solução associada a esse caminho, você pode continuar a busca. O que o método faz? Bom, eu vou ver onde é que eu posso continuar. Daqui, ó, eu posso voltar para cá e eu posso analisar a outra possibilidade nesse nível para o átomo 7. É isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu analiso essa possibilidade, eu tento seguir adiante. Estou aqui com 2 possibilidades. O método faz isso, né? Ele calcula a interseção das 3 esferas que eu sempre tenho à disposição. Calculou 2 possibilidades aqui para o átomo 8, usando essa posição para o átomo 7. Deu interseção vazia. Porque lembra que aqui de novo, ó, eu tenho a conexão 8-4, significa que eu tenho uma 4ª esfera. Isso aqui é a fase de prune, né, do meu método. Por quê? Eu estou usando uma informação extra que deve ser incorporada para reduzir a minha busca. Significa que essa subárvore, com esse ponto como origem, não precisa ser explorada, porque como a interseção deu vazia, significa que essa posição para o átomo 7 não respeita alguma das equações de distância. Isso é importante estar claro, tudo bem? Aí o método continua. Bom, vou retornar para cá, vou examinar esse ponto aqui. Ó. De novo, aconteceu a mesma situação, interseção de 4 esferas deu vazio. O método retornou, aqui essa posição é viável, obedece às distâncias que eu tenho. Eu tento continuar, nesse caso aqui, ó, eu estou no átomo 9. O 9 está conectado com 4. Tem uma 4ª esfera, deu interseção vazia. E assim por diante. Tá? Então, o método vai explorando a árvore. Quando tem informação extra, ele pode retornar. E aí, encontrou uma nova solução. E assim, pode percorrer todo o espaço de busca. E nesse caso, encontrar 4 soluções. Tá? E aí, bom, quando você fala para o químico, ó, usando as informações que eu tenho lá do experimento, só existem 4 soluções matemáticas. Se virei com essas 4. Se por acaso nenhuma delas satisfaz o químico, é porque tem alguma informação errada. Eu posso ter isso, né? Ou você errou na codificação, ou errou na entrada de dados, ou eu posso ter alguma distância que vem da experiência que, na verdade, não corresponde à distância real. Vamos discutir isso daqui a pouco, que é uma coisa super importante. Qual é o grau de confiança que você tem nos dados do experimento? Todo experimento tem incerteza, né? Uma outra coisa interessante que o Maico vai falar, o Maico e o Rafael vão falar lá na aula, é porque acho que dá para perceber que existe uma certa simetria aí nessa figura, né? A primeira simetria, que é fácil de ser demonstrada, é que, na verdade, você pode pensar em 2 subárvores. Vamos imaginar que tem uma linha aqui, ó, você pode pensar nessa subárvore esquerda e na direita. Na verdade, não é difícil demonstrar que a cada solução do lado esquerdo existe uma outra simétrica em relação ao plano definido pelos 3 primeiros átomos. Essa simetria, se vocês pensarem um pouquinho, não é difícil. E essa simetria, ela existe sempre, para qualquer instância do problema. O que significa isso? Significa que, ó, o espaço de busca é reduzido pela metade, né? Basta eu olhar a subárvore esquerda. Porque o que eu encontrar de solução na esquerda, eu tenho uma outra simétrica à direita. E é trivial encontrar a outra solução simétrica. Bom, aí vocês podem perguntar, bom, genial, esse resultado é muito bom porque eu reduzi pela metade o espaço de busca. Mas imagine que o tamanho do espaço de busca é 2 elevado a n, onde n é a quantidade de átomos. Se eu reduzisse pela metade, é 2 elevado a n sobre 2. Se o n é muito grande, bom, em termos práticos, essa redução pela metade é nada, certo? Mas é um resultado teórico importante.
E essas outras simetrias que existem aqui também, de fato elas ocorrem, mas aí não é uma simetria, digamos, fixa, como essa primeira. Elas existem, mas depende de cada instância. Cada instância tem uma simetria associada. Tá? E essa simetria é interessante que só recentemente a gente conseguiu demonstrar, usando teoria de grupos, e apesar dela aparecer desde os primeiros resultados computacionais, há 10 anos atrás. Mas só recentemente a gente conseguiu demonstrar que, de fato, essa simetria existe. E essa simetria, essas outras simetrias estão associadas ao fato de que a quantidade de soluções é sempre potência de 2. A menos com probabilidade de 1. Bom, é um detalhe técnico que no livro está explicado um pouquinho. Mas, em geral, sob certas condições, é sempre potência de 2. Significa que, por exemplo, é impossível eu ter 3 soluções aqui e 3 aqui, que aí daria uma quantidade par. É sempre potência de 2. E esse fato está relacionado a essas outras simetrias. Uma consequência muito interessante é a seguinte. Por conta dessas simetrias, qual é uma consequência do ponto de vista prático fundamental? É o seguinte. Você usa qualquer método, se não gostou do branch and prune, usa qualquer método, encontra uma solução, e aí por conta dessas simetrias, você para o método que você estava utilizando, e todas as outras soluções podem ser obtidas rapidamente só usando essas simetrias. É um resultado muito bonito, é um resultado teórico. Na verdade, esse resultado foi obtido para tentar responder por que a quantidade de soluções é potência de 2, e olha que coisa interessante. Quer dizer, a pergunta foi uma curiosidade matemática. Mas aí, durante a prova desse resultado, nós percebemos que esse resultado poderia ser usado para economizar tempo computacional. Então, o resumo é, usando essa teoria de simetrias, basta encontrar uma solução por qualquer método, todas as outras podem ser encontradas rapidamente por simetrias. Um outro resultado associado a isso é o seguinte, você olhando apenas o grafo que define o problema, sem usar nenhum método, você sabe a priori quantas soluções o problema tem, sem resolver o problema. De novo, é uma outra vantagem dessa abordagem combinatória. O grafo, como a gente tinha prometido no início, tem muita informação para ser dada, então por que não explorar? Uma delas é essa, você olha o grafo, faz uma conta, no livro está explicado, e eu sei, a priori, quantas soluções tem um problema. Tá bom? Vamos seguir adiante. Bom, a principal operação do BP, é o nosso branch and prune, como a gente já viu, é resolver a interseção das 3 esferas, que algebricamente é essa conta aí. Tá? A gente pode pensar o seguinte, o que a gente está fazendo, né? O nosso problema inicial era uma coleção de equações parecida com essa, né? Parecida com essa, só que era uma coleção, podia ser bem grande, né? O que a gente está fazendo aqui? Bom, eu vou quebrar, eu vou considerar subproblemas, né? É isso que a gente está fazendo. E aí, em cada iteração do nosso método, geometricamente, eu quero fazer a interseção das 3 esferas, algebricamente o que eu faço é isso, resolver esse problema, que, como a gente já viu, dá 2 soluções possíveis. Certo? E um outro resultado da minha ordem, o primeiro resultado importante sobre a ordem foi o seguinte, eu posso representar o espaço de busca como uma árvore binária. É um super resultado isso, né? Porque você tem essa organização do espaço de busca. Foi o primeiro resultado importante como consequência da existência dessa ordem no grafo. Tá? Existe um segundo resultado que diz o seguinte, é o que está escrito aí. Ó, eu posso, para fazer a interseção das 3 esferas, algebricamente representado como esse sistema, eu posso substituir a resolução desse sistema por multiplicação de matriz. Alguém tem alguma intuição? Como é que eu vou resolver a interseção de esferas, que intuitivamente é dada por essa expressão, por esse sistema. Ao invés de eu resolver esse sistema, eu vou apenas multiplicar a matriz. Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas alguém tem uma intuição? Como é que isso é feito? Hã? Os quaternios são uma ferramenta importante principalmente para resolver rotação, né? Nesse caso, não é exatamente os quaternios. Bom, tem um pequeno detalhe aqui, né? São matrizes lá no R4. Tá? E aqui tem uma primeira novidade, já pensando aí no segundo tema da matemática, que é a álgebra geométrica. Vamos começar
a pensar isso aí, pelo menos no lançamento de ideias, é que eu vou para o R4, né? Eu vou considerar matrizes no R4, 4x4. Bom, isso é o fato de você... Nós estamos interessados em objetos do R3. Eu vou agora passar para o R4. Aí uma pergunta natural é, bom, por que você vai fazer isso, se o interesse está em objetos do R3? Bom, isso é comum em matemática. E além da abstração, isso está relacionado à abstração, na verdade. E o que você faz? Você aumenta o espaço onde estão os objetos de interesse. Para quê? Para você ganhar mais estrutura, mais propriedade. E aí, no final, você tem que voltar para o R3. Eu não vou devolver para o químico uma molécula no R4, certo? Como é que ele vai achar que a gente está maluco, né? A molécula está no R3. Então, eu faço as contas no R4, com novas propriedades, depois eu volto para o R3 e dou a solução. Tá? De novo, esse processo de você aumentar o seu espaço de trabalho para ganhar mais estrutura é muito comum em matemática. Aqui eu vou dar um exemplo até simples e muito interessante. Alguém já ouviu falar, que é muito comum em computação gráfica ou geometria computacional. Alguém ouviu falar, engenharia também é utilizado, em coordenadas homogêneas? Alguém ouviu falar? É interessante. Então, esse é um assunto super bonito e não é mais dado, né, no curso de geometria analítica ou de álgebra linear. Tá? Não é mais falado sobre isso, né? Isso está ligado também à geometria projetiva. Bom, qual é a ideia? A ideia está relacionada a uma outra maneira de você representar a molécula. Bom, por conta das hipóteses que a gente já comentou na aula passada, que é o seguinte, quando eu vou estudar uma determinada proteína, eu já tenho muita informação, e essa informação deve ser levada em conta. Quando eu tenho dois átomos, eu sei quais são todos os átomos da proteína. Se eu tenho dois átomos ligados, eu tenho a informação de distância, e se eu tenho 3 átomos ligados covalentemente, eu tenho a informação de distância em todos eles, por conta do ângulo plano, certo? Então, significa... E por que esse brinquedo aqui é legal? Porque ele representa exatamente isso. Ó. Aqui, as distâncias entre átomos conectados está fixa, eu não posso mexer, não posso esticar essa haste, e eu também não posso mexer nesse ângulo, né? O ângulo plano. Então, qual é o grau de liberdade aqui? Como é que você... Repare, isso aqui está se movendo, né? Não é uma estrutura rígida. Matematicamente, qual é a variável aqui que está em jogo? Hã? É exatamente um ângulo entre planos, certo? Esse ângulo tem um nome especial, é um ângulo de torção ou ângulo diedral. E quem é ele? É você imaginar, daqui a pouco tem uma figura, imagine 4 átomos, eu vou desconectar aqui a minha. Está ali, obrigado. Por isso que é bom ter vários autores, né? Está aí, ó. O que ele falou? O grau de liberdade, o que está representando essa mobilidade é justamente um ângulo entre 2 planos. Quem são os planos? Imagine que aqui eu tenho 4 átomos, eu defino facilmente 2 planos. O primeiro plano definido pelos primeiros 3 átomos e pelos 3 últimos é o segundo plano. O ângulo entre esses 2 planos é exatamente o que dá a liberdade, a mobilidade dessa estrutura. A gente batiza isso, repare que eu estou chamando o outro ângulo entre 3 átomos conectados de ângulo plano, né? Podemos chamar disso um ângulo espacial. É o ângulo diedral ou o ângulo de torção, certo? Então, a liberdade, a variável que define essa mobilidade são esses planos aí. Tá? O ângulo plano, por conta, se a gente considera o ângulo de torção, a gente pode fixar o ângulo plano entre 0 e π. E a outra estrutura é dada pela variação do ângulo de torção de 0 a 2π. E, por conta do conhecimento do tamanho das ligações covalentes e dos ângulos planos, eu posso descrever uma estrutura molecular de uma outra maneira, que tem algumas vantagens. Ao invés de descrever usando as coordenadas cartesianas de cada ponto, as coordenadas x, y, z, eu posso apenas descrever usando os ângulos diedrais. Aparentemente é mais fácil, né? Porque você tem uma coleção de ângulos. Imagine, eu tenho sem ramificação, eu tenho uma coleção de átomos ligados linearmente. Então, o primeiro ângulo de torção vai definir o 4º átomo, eu estou fixando os 3 primeiros. O segundo ângulo de torção vai definir o 5º átomo e assim por diante. Então, é uma outra maneira de você descrever a estrutura 3D de uma molécula. Essas coordenadas, o tamanho da ligação covalente, que é fixo, o ângulo plano, que também é fixo,
e os ângulos de torção, esse conjunto, esses três valores são chamados de coordenadas internas, muito comum em geometria molecular. Tá? E facilita muito para você entender uma opção de coisas. Nas aulas de exercícios, vocês vão ver comparações, qual é a vantagem e desvantagem de um sistema ou outro. Mas essas coordenadas internas estão relacionadas a essas matrizes lá no R4. Então, ó, de novo, por conta das propriedades da ordem, lá no meu gráfico, repare que identificar essa ordem é absolutamente fundamental. Como eu tinha dito, eu tenho o tamanho das ligações covalentes, eu também tenho, a priori, os ângulos planos, e olha aqui o que aparece, né? Da ordem, eu tenho o cosseno. Eu não tenho o ângulo diedral. Se eu tiver o ângulo diedral, ou todos eles, a estrutura está determinada. Repare que o primeiro ângulo diedral determina o quarto átomo, o segundo ângulo diedral, o quinto átomo, e assim por diante. Mas com as hipóteses do nosso problema, eu tenho esse conjunto de informações. Ó. Eu tenho um cosseno. No livro também estão os detalhes, mas a ideia é a seguinte, ó. A nossa hipótese, que é a existência das três esferas, de uma ou outra maneira, significa o seguinte: para cada, é como está descrito matematicamente na nossa definição do DMDGP, para cada 4 vértices, ou 4 átomos, eu tenho todas as distâncias. Tá? Na verdade, a única distância aí que não está associada a esses dois valores é a distância entre o I-3 e o I, né? E talvez não seja difícil de ver, ó, se eu tenho a distância entre o I-3 e o I, além de todas as outras, eu tenho duas possibilidades para colocar esse átomo, né? Ele pode estar aqui, ou pode ser obtido através de uma reflexão em relação ao plano definido por esses três anteriores. São as duas possibilidades, né? Por isso que eu só tenho um cosseno. Certo? Bom, agora eu vou mostrar como é que entram aí, eu falei das coordenadas internas, vou falar como é que entram aí as matrizes lá 4x4, né? O que eu vou fazer? Ao invés de considerar as coordenadas cartesianas, ó, o que eu vou fazer? A princípio é uma coisa trivial, né? Eu vou associar cada ponto do R3 a um ponto no R4, apenas colocando um aqui. Na verdade, eu posso colocar qualquer valor fixo. Vou considerar 1 por simplificação. Então, vou pegar, como é que eu vou fazer a passagem do R3 para esse espaço maior, o R4 no caso, e você tem que saber como é que eu represento os objetos reais, no caso a minha molécula, para o R4. Tem que estar muito bem definida essa passagem, né? E aqui eu estou definindo. Vou pegar cada coordenada do R3 e apenas, como eu tenho um ponto agora do R4, eu coloco um para todo mundo, ó. Tá vendo aqui? Esse ponto aqui, na verdade, representa quem? Representa a origem do R3, né? Que agora eu estou identificando a origem do R3 não com a origem do R4, um ponto lá do R4 com essa estrutura. Bom, os detalhes também estão no texto, hein? Não dá para aprender tudo na aula, né? As três primeiras matrizes estão associadas às informações da ligação covalente e dos ângulos planos. Ó. Esse D12 é a distância entre o primeiro e o segundo átomo, e esse θ13 é o ângulo plano definido pelos átomos 1, 2, 3. Então, essas três primeiras matrizes, o que elas fazem? Na verdade, elas fixam os três primeiros pontos. Lembra que eu tinha falado no começo? E até isso aparece na hipótese que define o nosso problema, o DMDGP. A primeira coisa tem que fixar os três primeiros pontos. Eu não falei como, né? Bom, aqui está a conta. Se eu tenho essas informações, eu uso essas matrizes para justamente definir qual é a posição dos três primeiros átomos. Tá? E a quarta matriz, que é a genérica, é a que incorpora a informação do ângulo de torção. Repare que nessa matriz aqui, ó, além das ligações covalentes, ó, I-1I, e dos ângulos planos, eu tenho agora o ângulo de torção. Tá? E para cada I, eu percorro toda a molécula. Então, se eu tenho as coordenadas internas, eu calculo as coordenadas cartesianas. Vamos fazer uma conta aqui, só para a gente ter ideia, né? Então, ó, usando essas matrizes, o primeiro ponto dá o 0, 0, significa que eu estou pegando um vértice lá do meu gráfico, identificado como o primeiro vértice na ordem dada, estou posicionando ele no R3, dando precisamente os valores das coordenadas cartesianas. Usando a matriz, a B2, eu obtenho aqui as coordenadas cartesianas do segundo ponto, mesma coisa para o terceiro ponto,
Repare que até agora não estou usando o valor do ângulo de torção, claro, porque o ângulo de torção só tem sentido a partir do quarto átomo. E usando aquela matriz, está aí os valores em coordenadas cartesianas de como posicionar o átomo 3. Então, com as informações que eu tenho a priori, que define o meu problema, juntamente com o tamanho das ligações covalentes e os ângulos planos, está aí. Eu sei como posicionar os 3 primeiros vértices. Está aí a conta. Tá? E eu tinha dito que com essas matrizes eu faço interseção de esferas. Cadê a interseção de esferas aí? Quem vê? Repare que quando a gente passa para o R4, alguém podia imaginar que isso é alguma coisa esotérica ou de alquimia, né? E, de certa forma, pode ser que baixou o santo aqui. Eu vou chamar alguém da plateia aí para responder essa questão. Pode ser? Vocês me permitem? Alguma objeção? Não? Acabou o tempo. Nenhuma objeção, hein? Nenhuma objeção, tá? Bom, e a pessoa que está... Oi? Essa X4 não está no texto. Tá não? Então, reclamação. Bom, deve estar implícito, né? Hã? Não, ele falou exatamente a conta X4. Mas, bom, repare, foi até bom essa pergunta. O que a gente está falando aqui não é exatamente o que está no texto. Isso é bom, né? Porque senão não precisava assistir aula. Tá? Então, estamos tentando selecionar quais são os assuntos principais, né? Mas com certeza está implicitamente aí. Mas você pode reclamar na aula de exercício lá, tá? Então, Ana Ferreira, tá aí? Tem que se identificar, hein? Tá não? José... Bom, José deve ter, né? José Alencar? Ou Ferreira? Tá não? Bom, se vocês não estão se identificando, eu vou usar outra arma. Eu vou aí e vou escolher você, tá bom? Aí o coração agora, né? Tá 1000, né? Hã? Qual é a pergunta? A pergunta é o seguinte, cadê a interseção de esferas que eu tinha prometido, né? Luísa Monteiro, tá aí? Luísa Monteiro tá aqui, ó. Hã? Vocês devem odiar isso, né? Bom, isso até o final do curso vocês vão gostar, porque aproxima vocês da gente, né? Também tem um truque aí por trás, psicologicamente. Todo mundo pode achar que vai ser chamado, então todo mundo acorda, certo? Esse é o objetivo, na verdade. Quer chutar? Quer indicar alguém? Ele? Ó, é importante a democracia, né? Ele já está participando ativamente aqui, né? Eu quero trazer para quem, né, tem alguma dificuldade de participar. Quem quer responder? Bom, eu vou dar chance. Alguém quer responder? A pergunta é, onde é que está a interseção das esferas ali? Está ali. Mas tem que fazer uma interpretação de texto, né? Em português a gente aprende, vamos interpretar texto. Em matemática também. É uma interpretação de texto. Cadê a interseção das 4 esferas aí? Quem quer falar? Autoridade no recinto. Professor Nelson Macular. Professor, eu vou descontar ponto, hein? Chegou atrasado, hein? Ninguém se atreve aí? Onde é que está a interseção das 4 esferas? Ninguém? Tá, vai lá. Perfeito. Está aí, ó, a resposta. Esse mais e menos aqui é o resultado da interseção, acredite se quiser, das 4 esferas. Então, repare, eu substituí aquela resolução naquele sistema quadrático e a única conta que eu tenho que fazer é, na verdade, essa conta aqui, né? Porque o cosseno é dado. Se vocês perceberem aqui, eu estou usando chama a equação fundamental da aritmética, da trigonometria, não é isso? Repare, eu tenho o cosseno, se eu tenho o cosseno, tenho 2 possibilidades para o seno. Então, a conta que eu tenho que fazer para achar os 2 pontos, para fazer a interseção das 3 esferas, é essa aqui, ó. Isso aqui é o seno, como eu tenho um cosseno, tenho 2 possibilidades para o seno. Isso aí vem de onde? Do fato de você ter colocado
o seu problema que estava no R3 para o R4. Você ganhou propriedades, né? Isso é muito comum em matemática. Aumenta o seu espaço. Por isso que é importante estudar a teoria, né? É muito comum uma pergunta lá no começo da matemática: por que eu estou estudando isso? Calma, deixa a criança crescer, né? E quanto mais conhecimento matemático você tiver, mais possibilidade você vai ter de resolver um problema que vai aparecer. Você não sabe qual é o problema. Se você tem mais conhecimento, aumenta a sua chance de resolver o problema. Tá? Então, aqui foi um resultado, um ganho de você ter passado para o R4. Tem um outro ganho, né? Deixa eu ver se está aqui. Tem um outro ganho. O outro ganho é o seguinte, ó. Podemos interpretar essa matriz, que eu multiplico a cada passo, à medida que eu vou construindo átomo a átomo, podemos interpretar essa matriz como uma translação e uma rotação. Como é que eu vou tentar desenhar isso aqui, ó. Então, imagine que eu tenho o X3 e vou passar para o X4, tá bom? Eu posso imaginar que daqui para cá eu fiz uma translação, e aí, usando o valor do ângulo de torção, eu fiz uma rotação. Tudo bem? Ou seja, eu estou representando... Olha o que eu estou fazendo agora, com essa matriz aí. Eu estou representando translação e rotação ao mesmo tempo. Posso fazer isso no R3? Estou no R4 aqui, né? Eu posso representar, vou ser mais específico, tá? Posso representar uma translação no R3 por uma matriz? Hã? Bom, matriz representa transformação linear, né? Translação é uma operação linear? Para ser, tem que levar o zero no zero, né? Não é. Translação não é uma transformação linear. Mas aí, eu estou representando a translação como uma transformação linear. Estou dando a cara da matriz, né? E aí? Tem inconsistência aí? Hã? Não, a pergunta o 1 foi o truque, né? O 1 foi a maneira como eu represento um ponto no R3 para um ponto no R4. Significa que a quarta coordenada que eu preciso para representar os pontos no R4, eu fixei como 1. Mas a pergunta é, qual é a inconsistência aí? O que está aparentemente errado, né? Nós já sabemos que no R3 eu não consigo representar translação por transformação linear, ou por uma matriz. Aí eu estou representando. Onde é que está o problema aí? Ou a solução? Hã? É na dimensão, mas consegue ser mais específico? Isso aí significa que a translação no R3 não leva a origem na origem, portanto, não pode ser representada por uma matriz. Mas a questão é, aí eu estou representando, e ao mesmo tempo, uma translação e uma rotação por uma matriz. Diga. Pode ser, a resposta está conectada a isso. Quando eu uso essas coordenadas homogêneas, de certa forma, eu estou tirando o caráter especial da origem, a minha origem aí. E tem outra coisa importante. Repare que eu não estou interessado em todo o R4. Eu estou interessado nos pontos do R4, que representam os pontos do R3. E eu sei quem são esses pontos. Bom, está aqui, ó. Eu não estou interessado em todo o R4. Claro, a minha molécula não está no R4, né? Então, um dos ganhos dessas coordenadas homogêneas é que eu consigo fazer, como eu estou tentando, o que eu estou tentando fazer, na verdade? No R4, no espaço maior, eu quero identificar onde é que está o R3 nesse espaço maior. Mais adiante eu vou representar uma imagem para isso. E quando eu faço isso, eu ganho propriedades. Está aí um exemplo, né? Eu estou conseguindo representar uma translação do R3 através de uma transformação linear. Por isso que não há inconsistência. Eu estou no R4, mas interessado em coisas do R3. No R4, se eu fizesse a mesma pergunta, não seria possível. Mas eu estou mexendo em apenas um pedaço do R4 associado ao R3. E eu ganhei uma propriedade, está aí. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, composição de operações, de translações com rotações ou reflexões, se eu consigo representar isso por uma matriz, computacionalmente é muito bom, né? Porque a composição está associada a um produto de matrizes. Tá? Então,
um primeiro ganho aí de a gente aumentar, se a gente aumenta o espaço de trabalho, né? Aí eu consigo representar de uma maneira eficiente a translação e a rotação, nesse caso aí, por uma matriz. Porque eu fiz a passagem para o R4. Tudo bem? Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Não? Vamos em frente. Bom, então eu já tinha falado, já tinha dado esse resultado. Repare que no final do processo, ó, eu estou interessado no R3. Mas é fácil, é só esquecer a última coordenada, que é sempre 1, né? Se vocês pensarem um pouquinho, parece uma ideia trivial e sem sentido, né? O que eu vou fazer? Bom, fixa 1, mas passa para o R4. Eu ganho propriedades, né? Tá? Como a gente acabou de ver. Bom, e aí uma pergunta natural, como eu tinha prometido. Desde o começo é o seguinte, tá bom. Eu já falei que eu tenho várias propriedades dessa ordem no meu grafo, né? A primeira delas, eu represento o espaço de busca de maneira finita por uma árvore binária, primeira propriedade. A segunda propriedade é eu substituo a resolução do sistema quadrático por uma simples multiplicação de matriz. E a outra propriedade, tem mais uma? Qual é? Uma outra propriedade interessante é o seguinte. Note que, usando coordenadas internas, eu consigo fazer uma pré-computação, e toda pré-computação ajuda muito a resolver um problema, de todos os cossenos dos ângulos diedrais. Esses cossenos podem ser calculados pelo fato de eu admitir que a cada 4 átomos, ou a cada 4 vértices, eu tenho todas as distâncias. Então, eu posso computar, a priori, todos os cossenos. E aí, aparece uma outra maneira de você enxergar essa bifurcação, ou essa árvore binária, né? Como eu tenho os cossenos de todos os ângulos diedrais, eu vou ter duas possibilidades para o seno. Essas duas possibilidades estão associadas às duas ramificações da minha árvore, ou aos dois pontos que resultam na interseção das três esferas. Existem várias maneiras de você enxergar esse fato, tá? Então, a pergunta natural é, ok, você mostrou que se você tiver essa ordem, eu tenho boas propriedades, então cadê a ordem, né? Como é que eu acho essa ordem que satisfaz aquelas propriedades, que permite a cada iteração eu sempre ter as três esferas, né? Essencialmente é isso. Você ter essa ordem é você ter essa possibilidade, a cada iteração, ter as três esferas. Bom, aqui a figura está melhor, Michael. Até aqui, ó, estava tudo ok, porque até aqui eu tenho pelo menos as três esferas, né? Esse está conectado com esse, com esse e com esse. O próximo candidato seria ou esse átomo ou esse. Se eu pegar o oxigênio, eu vou ter apenas duas esferas, ó. Colocado dessa maneira, né? Esse átomo está conectado com esse e com esse. Não tenho mais conexões. Tenho apenas duas esferas. Nesse caso, eu teria um círculo, eu perderia a finitude, né? Se eu passar para o nitrogênio, acontece a mesma coisa. O nitrogênio só está conectado com esse e com esse. Também duas esferas. Bom, e aí eu perdi toda a beleza teórica que eu estou defendendo aqui, as vantagens de eu ter essa ordem, né? E aí, como é que eu tenho que, se você quiser essas propriedades matemáticas, eu tenho que ter a ordem. Essa ordem que me dá a cada vértice uma interseção em três esferas. Eu tinha prometido na aula passada, talvez na próxima eu vou falar um pouquinho sobre complexidade, né? Eu só apresentei uma ideia bastante intuitiva, que é a dificuldade de resolver um problema. E aí é curioso também que, dado um grafo, você encontrar essa ordem, que me permite sempre ter as três esferas, é um problema tão complicado quanto resolver o problema original. Tão complicado quanto. Isso acontece muitas vezes, tá? É um problema também, um problema também de grande dificuldade. E aí o que aconteceu? Bom, ou aquela expressão, ou você senta e chora, ou você tenta pensar, quebrar a cabeça, né? Foi o que a gente fez, a segunda opção. A gente conseguiu desenhar, de novo usando uma informação fundamental da geometria das proteínas, a gente conseguiu desenhar uma ordem que satisfaz aquelas propriedades e gera aquela beleza toda que a gente já mostrou, e que funciona para qualquer exemplo do nosso problema, para qualquer proteína, tá? Depois de quebrar muita cabeça, conseguimos fazer isso. Está aqui o desenho. Essa aí, pronto. Essa é a ordem. Ela funciona para todas as proteínas, em todas. Significa que tudo que a gente fez até agora, podemos usar, porque eu tenho essa ordem.
Bom, e aí agora eu vou mostrar o segredo onde é que estava baixando o santo. Eu tenho essa lista aqui, tá? A lista de vocês aqui, certo? Eu sei quem está aqui, quem não está. Então, agora eu vou, como eu sou um cavaleiro, eu vou chamar uma dama, tá bom? Natália, tem duas Natália, né? Natália Martins, está aí? Não perder a... Beleza, Natália, obrigado. Obrigado por ter se identificado. O que tem de estranho nessa ordem aí? Consegue ver? Ó, deixa eu ajudar aqui. Ó. A ordem começa aqui, né? Dá para enxergar esses números? Ó. Então, daqui eu venho para cá. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. O que tem de estranho nessa ordem aí? Consegue ver alguma coisa de estranho? De novo, essa ordem é a ordem que a gente estava procurando, que vai permitir eu ter sempre a interseção das três esferas. Repare que, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. O candidato natural, repare que esses 5 átomos foram fixados de maneira tranquila, porque eu sempre tinha as 4 esferas. Eu consigo obter 2 possibilidades para esse carbono, porque eu tenho as 3 esferas. Os 2 candidatos naturais seriam ou esse átomo ou esse. Mas usando essa tentativa de ordenar, se eu tentasse descobrir a posição desse nitrogênio, eu só teria as 2 esferas, e a interseção daria um círculo. Eu quero manter a finitude do espaço de busca, né? Eu já dei a dica aqui, hein? Então, ó, aí eu apresento essa ordem aí bem bonitinha. O que ela tem de estranho? Está aberto aí, quem quer falar? A ordem das direções. O que é uma direção? Calma. O que você está chamando de direção? Ordem de direção. Se a gente pegar na esquerda aqui, o carbono, o nitrogênio da Esse? esquerda, Ah. está ligado a 4 aí, né? Sim. E o natural seria fazer essa sequência. Aqui é uma ordem não natural, né? Eu quero entender o que não é natural aí. Porque os átomos têm suas propriedades. Variando, por exemplo, o hidrogênio, igual ali no número 6. Sim. O hidrogênio, se ele for plugado no carbono, vai estar respeitando a valência do hidrogênio e do carbono. Eu vou fazer o desenho aqui para ajudar vocês, tá? Olha o que tem de não natural. Aqui eu venho 1, 2, 1, 2, 3, 4. Eu estou criando um ciclo, né? Ou estou considerando o átomo 2 vezes, não é isso? Ou botando um átomo em cima do outro. Bom, fisicamente isso não é possível, né? Repare que isso acontece várias vezes, ó. Aqui eu estou repetindo, aí depois 5, 6, 7. Repetir de novo. Aí deu um salto bem grande aqui, né? Ou seja, essa ordem, que é uma ordem não natural, ela satisfaz a exigência fundamental para eu obter as boas propriedades, que é, eu tenho que ter sempre, para cada vértice ou cada átomo, 3 conexões ou 3 distâncias a átomos colocados anteriormente. Para obedecer essa hipótese, eu estou usando um truque. Eu estou repetindo o átomo. Bom, se eu coloco um átomo em cima do outro, qual é a distância entre eles? 0. Eu tenho uma distância. Eu quero ter uma distância. É 0, mas eu tenho. De novo, é uma coisa que a matemática permite, né? Eu tenho que ter a distância, eu tenho, é 0. Bom, aí, depois quando a gente pensa essas coisas não naturais, tem que ter cuidado na hora de formalizar, né? E aí o que é importante? É importante, na hora de formalização do problema, para ver se realmente eu posso continuar com essa ideia aparentemente maluca, né? O que é importante na hora de repetir átomos, eu não posso repetir de maneira qualquer. Eu só posso repetir átomos que estão a uma distância I-3 ou I. Eu não posso repetir átomos do tipo I-1I ou I-2I. Por quê? Porque quando eu faço isso, pode ser que eu coloque os 3 centros das esferas necessárias a todo momento alinhados e isso vai perder a finitude. Esses detalhes estão explicados lá no texto. Mas o que eu tenho é o seguinte, ó, para essa ordem, pode-se demonstrar que todos os pares desse tipo, é o que eu acabei de falar,
são valores precisos, não nulos. Ou seja, eu não posso repetir átomos desse tipo aí, porque senão eu perco essa finitude. O segundo aspecto é que distâncias desse tipo, por exemplo, nesse caso aqui, ó 1, 2, 3, ou então nesse caso aqui, ó, 5, 6, 7, distâncias desse tipo podem aparecer das três seguintes maneiras. Pode ser 0, como eu já mostrei, né? Vamos ver outro caso aqui, ó. 12, 13, 14. Então, o I-3 e o I, eu identifiquei os dois, distância 0. É uma possibilidade, tá certo? A segunda possibilidade pode ser um valor preciso, né? Como nesse caso aqui, ó, 15, aqui é mais fácil, ó, 5, 6, 7. Então, esse é o I-3, esse aqui é I. Essa é uma distância, é uma ligação covalente, eu tenho um valor preciso, não nulo, tá? E o último caso pode ser um intervalo. Bom, aqui é a primeira vez que aparece essa ideia. O que eu estou chamando de uma distância intervalar? É uma distância que vem do experimento, que pode conter erro. Eu tinha comentado que se você tem dados experimentais, esses dados em geral têm algum tipo de erro, tá? E é uma coisa que está dando, estou já acabando, é uma coisa que está dando muito trabalho para a gente, como a gente consegue representar ou modelar esse tipo de erro no nosso problema. Nós estamos assumindo a seguinte coisa, essa distância, a seguinte hipótese, essa distância que vem da experiência, como ela tem uma incerteza, vamos representar por um intervalo, tá? Significa que o valor correto da distância está dentro desse intervalo. Por exemplo, se a distância entre esse hidrogênio e esse é dada pelo experimento, essa distância tem um erro, mas digamos que a distância correta seja 5 angstroms. Eu vou representar, como eu não tenho um valor preciso da experiência, por 4,8 ou 5,2, algo desse tipo, tá? Então, com essa ordem aqui, eu garanto sempre que essas distâncias são valores precisos diferentes de 0, e para esse tipo de distância pode acontecer essas três possibilidades aqui. E o que a gente vai fazer a partir da próxima aula é investigar qual é a consequência para os resultados teóricos que nós já demonstramos, qual é a consequência de eu ter distâncias intervalares. Quem quiser já ir adiantando, olhando no livro, seria interessante. Então, uma coisa importante, bom, por hoje terminamos, a aula de exercício vai ser na sala 236, às 18h15, tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal, até amanhã.